Fala, Flávio, firmeza total? Que é o Marcelo Orozco. É um prazer estar falando com você. Hoje, o nosso bate-papo, eu trago um convidado especialíssimo, Gilberto Baxa. Prazer estar com você, viu, man? Ô, Marcelo, cara, grande orgulho estar aqui contigo, cara. Obrigado aí pela oportunidade de falar aí para os Place Lovers É uma e satisfação. divulgar um pouquinho, né, do nosso conhecimento aí para todos, né? Um pouquinho, o Gilberto é técnico em plástico. Ele está no mercado já há 28 anos, trabalhando com engenharia de aplicação, desenvolvimento de processos de injeção. É uma biblioteca. Um prazer, viu, Gilberto. E aí, Obrigado. cara, como é que foi esse caminho seu aí, desde lá do comecinho, técnico em plástico? Olha, isso é fenomenal, né, cara? Bom, eu sou formado no Maria Mato, né? Nossa escola aí, São Bernardo do Campo, né? Desde 1994, eu sou daquela Nossa, época ainda do semestral, né? Quando o anual virou semestral na época, e eu tive a sete oportunidade aí de semestres. me... Oi? 7 semestres. Foram 7 semestres ainda, aqueles que ainda tinham as matérias aplicadas, né? Que o segundo grau era incluído junto com o curso, tudo. Era bem bacana, a gente passava o dia inteiro na escola, né? Estudava o dia inteiro e à noite tinha aí a oficina. E, bom, na época ainda eu gostava mais do sopro, tá, Marcelo? Vou te falar que eu era fanzaço do sopro e na Você teve verdade, aula com quem o Luiz Casimiro, foi isso? isso, com o É, eu Casimiro tenho na certeza época. disso. Eu também tive aula com ele e me apaixonei por esse processo. E assim, eu me dediquei muito e eu falei para ele, Casimiro, eu quero sopro, né? Aí ele falou: não, Gilberto, você vai para a injeção, porque na injeção vai te proporcionar mais oportunidades e tal. E eu fiquei até meio desiludido na época, viu, Marcelo, É de não mesmo? seguir, né, no caminho do sopro, por conta do próprio Casimiro me desestimular, né? Eu falei, poxa, professor, mas né, eu gosto tanto do sopro, né? Não, 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 segue a injeção. E eu acho que foi assim uma indicação perfeita, porque quando eu saí de lá, eu caí dentro da Valita. Eu fiz o meu estágio na Valita, É que na época legal. lá em Santo Amaro, com os monstros da Valita, né? Eu caí no setor de engenharia de processo na época Nossa, que e legal. comecei minha carreira com bastante sorte, né? Na época era o Tomás Blas, que era o supervisor, né, dentro da engenharia de processo, 50 anos de expertise em plástico, o Ney, que era 50 anos de Valita, e esses dois caras me botaram embaixo do braço e me deram uma Olha, oportunidade única de crescer lá dentro na área de engenharia de processo, né? Dali também eu tive a grande oportunidade de seguir a minha carreira na Semeraro, né? Eu nem cheguei a terminar o meu estágio por completo, mas como a Valita tinha comprado uma máquina da Sandreto na época, eu acabei sendo indicado para a vaga e fui pô, que trabalhar legal. dentro da Semeraro, né? E caí Legal. depois dentro da Sandreto. Então, a minha criação principal foi dentro do setor de máquinas injetoras, né? Dentro do fabricante, né? Então, isso me proporcionou a escola que eu tenho hoje, né? Entre 28 anos, 18 desses 28 foram dentro de fabricantes de máquina injetora, tá? Aí Você teve uma cultivando aí, experiência com né, toda a tudo, né? parte do processo produtivo, né, cultivando aí toda a questão aí, né, de funcionamento de máquina, treinamento, capacitação de pessoas, e aí vieram todas as oportunidades da minha vida. E trabalhei 10 anos também ligado à área de transformação, né, dentro do automotivo, passei por utilidade doméstica, tá? E encarei também o desafio de consultor, né? Aí nos meus últimos 5 anos, né? E agora me apareceu a grande oportunidade aí de seguir a minha carreira dentro de uma nova fabricante de máquinas, né? Agora, né? Uma grande fabricante chinesa que é a Izumi, e hoje eu sou coordenador técnico do Centro de Tecnologia da Izumi aqui em Joinville, em Santa Catarina. Então, hoje eu tenho aí a oportunidade de mostrar, né, para os clientes e para o público em geral, né, eu tenho à disposição máquinas injetoras à vontade ali, né, para mostrar, fazer testes, tryouts, e aí, né, é o meu brinquedo. Ensinar os caras, ajudar a desenvolver projetos. É, cara, Exatamente. uma carreira construída, né, na injeção. Olha que legal, né? Que conselho bom foi o Casimiro te deu, viu, cara? Pois Realmente é, ele cara, essa foi acertou bem, né? Com a aquela na oportunidade. veia, né? E diz uma coisa, você sempre trabalhou assim com máquina injetora, mas a maioria das vezes hidráulica, né?
E agora a gente tem essa versão das elétricas. Elas são boas mesmo, man? Elas aguentam tempo? Essa é a minha questão, né? Será que se eu pôr ela É, para sofrer, ela vai aguentar? exatamente. Esse é um ponto que você tocou que eu acho que é bem importante de a gente, né, ressaltar. As máquinas elétricas ela tem o seu nicho de mercado, né? O produto ele tem que favorecer realmente a compra de uma máquina elétrica por conta do próprio investimento, né, Marcelo? Não é uma máquina barata, né? É uma máquina que é dedicada em si, né? Tem também as suas limitações, assim como todas as outras, tá? Mas é o que a gente está falando aqui. Eu acho que o valor agregado do produto, né? A questão técnica envolvida, ela é muito maior do que o que a gente enxerga, por exemplo, no investimento de uma máquina hidráulica. Até porque o cara não vai desembolsar 40% a mais, né, no valor de uma máquina, né, porque ela custa 40% a mais do que uma máquina hidráulica, Valor em importante, média, né? tá? Isso, então a gente, trocando aqui em miúdos, se você for trocar uma máquina hidráulica por uma elétrica, esteja com o bolso preparado, porque dói, né? Não é barato, tá? E na instalação, assim, o cara precisa ser diferente, porque eu me recordo, cara, de um evento, assim, ficou muito marcado na minha cabeça. O seu Milton, ele era gerente industrial da Santa Marina, embalagens plásticas, ele falou, Marcelão, é o seguinte, dá uma olhada na máquina 7 que ela vai embora hoje e a gente vai pôr outra no lugar. Ah, vai, tá bom. Aí eu fui lá de manhã cedinho, medi a máquina, vi tal, a ligação, conversei com a mecânica, saí para tomar um café, cara, 1 hora da tarde, estava outra máquina no lugar. Já os caras já ligando de novo, óleo dentro. É assim também ou precisa de alguns outros cuidados e o cara precisa prestar atenção nas coisas, tem que ser uma coisa mais fina? Como é que é? Vamos lá. A atenção principal eu acho que é o nivelamento, tá? O nivelamento dessa máquina tem que ser muito bem feito, tá bem? Não, porque como a gente trata de movimentos precisos, né, de uma grande precisão, porque quando a gente fala de uma máquina elétrica, a gente está falando de precisão centesimal a milesimal, tá? Então, esquece aquela lance de décimos de milímetro, esquece aquele lance de milímetro, né? É questão de centésimos ou milésimos, né? Depende da precisão que cada máquina tem. Mas o nivelamento estando bem feito, ela para ligar é muito mais fácil, muito mais rápido do que uma máquina hidráulica, né? Até porque é só ligar os cabos ali e às vezes uma ou outra máquina utiliza um pouquinho de óleo hidráulico, 100 litros no máximo aí, só para fazer movimentação, como é o caso da máquina da Izumi, que eu vou apresentar hoje para vocês um pouquinho dela aí. Ela tem uma unidadezinha hidráulica, né, que é para trabalhar com movimentos da unidade de injeção, né, a aproximação e o recuo do carro, o extrator, que é hidráulico, e os machos hidráulicos, que normalmente não abandonam aí ainda, né, por conta de custos, né, essa questão aí de serem elétricos, né, porque hoje a gente sabe que custa também caro ter machos elétricos aí nos moldes, né, então ainda não é nada barato, né. Isso é uma coisa extremamente especial, né? Exato, Bem tem uma aplicação pensado. bem diferenciada. Mas assim, não é de se assustar, tá, Marcelo? A máquina é simplesmente, continua sendo uma máquina injetora, é muito rápido de instalar e como a máquina hidráulica também exige um nivelamento, né, um bom nivelamento, né? Então, a gente trata aí só com os níveis mais de precisão, mas assim, né, costuma ser rápido e fácil de ligar também, né? Que nem eu falei, né? Nessa empresa aí, rapaz, aconteceu uma coisa assim que eu vi poucas vezes na minha vida, talvez você tenha acompanhado uma delas. Quebrou a coluna por falta de nivelamento, né? Não sei se você lembra, no Senai quebrou a coluna de uma máquina lá, uma Sim, Sandrona. sim. Foi isso, né? Ao final das contas, mede daqui, mede lá, tira lá, conta fora de nível, cara. Quando eu falei isso pro chefe da música dessa altura, assim, de bravo, vou deixar ele passar. Eu falei, chefe, o menino veio aí, é novinho, né? Não sabia. Não, É então complicado, é. Essas semanas aqui, a gente atendeu um cliente aqui também, que teve uma quebra de coluna, incidente, não é incidente, é o primeiro caso que acontece, e a gente foi avaliar, além da falta de nivelamento, né, por conta do piso, tinha um problema de estarem usando também moldes com dimensões muito pequenas. Então, o molde era Meu muito pequeno para o Deus. tamanho da máquina. Judiando da máquina. Aí, alta tonelagem, né? Normalmente o pessoal não calcula e não coloca, não programa a máquina corretamente. E trabalhando fora do nível, com moldes pequenos, aí a Bom, longo prazo, né? Isso acontece,
né? A médio, às vezes, a longo e médio prazo acontece. Olha isso aí, cara. Então, não. Eu me lembro quando começamos a ouvir sobre máquina elétrica, me disseram esse caos, que eu não sei se é verdadeiro, que na China isso difundiu muito rapidamente por conta de um cara qualquer podia ocupar uma máquina na casa dele que fazia muito menos ruído do que uma máquina hidráulica, e isso fez com que os caras comprassem mesmo e metessem fazer peça em casa. É isso mesmo essa história? Olha, em termos de nível de ruído, essa máquina, olha, o ruído dela é abaixo de 60 dB. Acho que faz menos barulho que a televisão de casa ligada. Eu acho que sim, cara, que maravilha. E outro detalhe, né, Marcelo? É assim, é que você ainda precisa de trifásico para poder ligar, mas ela consome menos do que um chuveiro. Cara, que maravilha isso aí. Então, quer dizer, o chuveiro ligado, né? E a máquina ligada, a máquina consumir menos do que um chuveiro Olha, se a assim. gente comparar com as máquinas hidráulicas mais velhas, que tem um consumo exorbitante com o motor das bombas, né? Você acaba pagando o financiamento com a energia elétrica. Não, com Né? certeza. Dá para Inclusive, eu pensar separei muito um bem, case né? aqui, que é o último slide aqui da apresentação que eu preparei para vocês aqui, né? O case, ele mostra realmente um consumo de uma peça, por exemplo, que é bem difundida no mercado, e aí depois eu vou apresentar para vocês aí Ô, direitinho. Gilberto, Vocês aqui, vão a ver casa é que... sua, meu. Você fica à Opa! vontade. Se você tiver vontade de apresentar, não tem erro, não. Não, tá Só aqui, pode. né? Tá aqui nessa apresentação aqui. Eu vou mostrar para Aí, vocês aqui um case real aí de ganhos assim exorbitantes e uma peça que realmente precisa de custo, né? Então isso é importante. e isso é uma coisa legal de falar, né? Então, o cara quer usar uma máquina elétrica lá. Se ele conhecer mesmo do produto dele, do material que ele vai utilizar, né? Se ele ponderar todas as dimensões, é, é sucesso ter uma máquina dessa, né? Assim, não tem grandes outros. Além do próprio conhecimento, os cuidados que são os tradicionais do processo de injeção, não tem nenhum outro cuidado, né? Além disso. Bom, a lubrificação dessa máquina exige um pouco mais, né, de atenção. Então, quanto à manutenção aí, né, exige um pouquinho mais de manutenção preventiva, tá, Marcelo? Em termos de lubrificação com as graxas corretas, né? A questão toda aí de avaliação de nivelamento, avaliação de folgas aí trimestralmente, entende? É lógico, né? A gente está tratando de um fuso de esfera, né? Uma transmissão diferenciada, né? Máquinas que realmente não podem trabalhar em um ritmo super rápido, como uma hidráulica, por exemplo, de ciclo rápido trabalha. É uma máquina que tem que ter aí a sua, entre aspas, né? Tem que ter os seus cuidados aí, tá? Ela pode trabalhar rapidamente, sim, vocês vão ver, né, que eu vou mostrar aqui para vocês as velocidades de trabalho e tudo mais. Só que é uma máquina que precisa realmente de uma atenção na manutenção preventiva muito grande. Diferente, né, do que hoje o pessoal faz com a hidráulica, que é uma judiação, né, Marcelo? Porque a gente enxerga aí, às vezes, máquinas de 1 ano, que você olha para a máquina e quando você vai no cliente, ela está toda arrebentada, né? Você não sabe nem como é que uma máquina... Sanitarizada, né? Exato, você não sabe nem como uma máquina dessa, com 1 ano, já está daquele estado. Mas, assim, para quem está pagando, né, o investimento em uma máquina com um pouco mais de valor agregado, para ter o resultado o mínimo que se faz é uma manutenção preventiva de acordo, seguindo manuais, né, seguindo as instruções do próprio fabricante. Né? Acho que isso é fundamental. Assim, estou com dúvida aí que ele já perguntou para o fabricante, conversou com ele, chama um cara da assistência técnica, ele vai te ajudar. Né? Às vezes, um bate-papo acaba resolvendo um monte de problemas e até previne uma série de outros que vão vir. Né? Verdade. Esse é importante, viu? Tem Não, um... e outro detalhe, né, Marcelo? Muitas empresas, até os representantes, oferecem o serviço de preventiva a um custo relativamente baixo, né? Onde o próprio fabricante ali, a empresa, né, de transformação, poderia estar contratando esse cara para dar manutenção sem ter custos. E hoje também tem uma outra vantagem, né? Muita gente aluga a máquina. Então, essa vantagem do aluguel, né? Às vezes você paga um pouco mais caro para ter um equipamento melhor, né? E aí a manutenção é toda de quem está oferecendo o aluguel da máquina. Então, isso também ajuda muito. Então, para quem está pensando aí, né, em colocar no papel aí um rental de uma máquina aí, é um ponto a se pensar. E a manutenção, né? As graxas dessa máquina são caras, porque são graxas específicas, né? Então, já pode colocar no elemento aí do aluguel aí, talvez até uma análise aí para
né? Ao invés de comprar a máquina e alugar. Tem um lance, né? Nós estamos falando de uma máquina 40% mais cara, né? Então, um investimento. E aí acompanha o custo de manutenção. Tem um exemplo muito estranho que eu vou contar, virou até meme, que é aquele carro da Fiat grandão, qual é o nome dele? Depois do O, Brava, Maré. o Todo mundo Maré. fala que é uma O bomba, tal. famoso Maré. É. Mas qual que é o lance, né? O tipo de combustível que tem que ser utilizado é diferente. A viscosidade do óleo que tem que ser utilizado é diferente. O fluido de arrefecimento tem que ser utilizado é diferente. O tipo de filtro que tem que ser utilizado, né, é melhorado, é por um alto desempenho, né? E as pessoas iam lá no Zé da Esquina, metiam um filtrão lá qualquer, tacavam um óleo 30, 80 lá e acabou. Óleo Eu acho que mineral é e vai essa, embora. né? Vira bomba mesmo, né? É Você lógico. falou da questão dos caras canibalizarem as máquinas, né, cara? Isso me dá uma dor no coração, né? E chega lá, já tem Ó, que você bate o olho, você já viu que já tem um micro amarrado, para não dizer nada, né? Você fala, pô, se a série de cara já tá assim, como é que deve estar o resto, né? Como é que foi Pois feita é. a manutenção, a lubrificação? Aí você começa a ver marca no fuso, né? Aquele desgastezinho. As batidas na coluna, que o pessoal judia até, e aí por aí vai. É um horror, né, cara? As falhas e os defeitos, se o cara conhece o processo de injeção, ele acaba prestando atenção de que esses cuidados são fundamentais, né? Sim, sim. E são É os verdade. mesmos cuidados, né? Então, às vezes o cara fala, pô, Marcelão, vou trabalhar numa empresa lá que tem mais máquina elétrica, pô, não sei como que eu faço. Aí eu falei pro cara, você conhece o processo de injeção? Ah, mas trabalho com isso. Cara, fundamentalmente a mesma coisa, né? Então, se você cuida da máquina, se você conhece os conceitos, né, os fundamentos, muito pouca coisa vai ser mudado, né? Talvez, né? Como você disse, é um investimento. Ou tem mais coisa que o cara precisa saber mesmo? Ah, boa. Sim. Marcelo, eu costumo dizer o seguinte: o Wilson tem uma frase que é muito parecida com a tua. O Wilson fala: se você conhece o fundamento, máquina vira máquina. E é uma grande realidade. Só que, assim, existem alguns comportamentos de funcionamento que variam de máquina para máquina, tá? Então, algumas características que o próprio fabricante põe de forma intrínseca na máquina, que às vezes nos fazem aí dar o tiro no próprio pé. Então, quando o manual, né, da máquina não é lido, né, e que eu acredito aí que na maioria das vezes não é, a gente acaba cometendo algumas gafes aí na hora de regular e fica complicado, porque, na verdade, máquina não é só máquina, tá? Existem características, existem sistemas ali de controle da máquina que necessariamente precisam de compreensão, né? E isso eu estou falando de propriedade de 18 anos conhecendo o funcionamento de máquina, né? E capacitando pessoas. Porque, por exemplo, uma pergunta normal que eu faço nos meus treinamentos: o que é mais importante para você como parâmetro? É pressão ou velocidade de injeção? E aí levantam a mão: não, é pressão, o outro não, é velocidade, não, é os dois, porque os dois estão interrelacionados. Tá. Aí a resposta minha é a seguinte: meu amigo, não é você que escolhe, é a máquina quem define qual é o parâmetro mais importante. Por quê? Se ela tem um closed loop, ela regula a pressão sozinha, em função da resistência que o material tem. Então, você não programa, você só limita. E se a máquina não tem o closed loop, aí é a pressão quem manda. Então, não é você quem escolhe, é a máquina. Então, se você não conhecer a máquina, você pode estar dando um tiro no próprio pé, porque assim, tá cheio de rebarba, você vai lá, mexe na pressão e não está alterando em nada, né? Porque às vezes você já está com ela saturada. Às vezes, por exemplo, É você difícil, precisa de 40, você precisa de 40 bar para injetar, mas está programado 80. Aí tá dando rebarba, você vai lá, baixa para 75, achando que o processo mudou e não mudou nada, não né? mudou nada. Tá Então, usando os mesmos 40 e vai vazar material para todo lado mesmo. E exatamente. aí Então, você me traz assim, uma outra pergunta já, de emenda, né? Então, o que os caras mais erram? É não considerar as características da máquina? É isso o principal erro dos caras? principalmente, Marcelo, o funcionamento, tá? Entender o funcionamento da máquina. O cara chegar numa máquina elétrica e pensar que ele está regulando uma máquina hidráulica, esquece, tá? Existem acelerações diferentes, desacelerações completamente diferentes. Comportamento da máquina, ela não tem pressão. Como é que você transforma torque de motor em pressão? Então, é um outro desafio, é um entendimento completamente diferente.
E, por exemplo, você pega máquinas elétricas que não têm sensores de pressão, não têm sensores de força, né? Então, essas máquinas trabalham puramente com torque. Quando você vai regular a injeção através do torque do motor hidráulico, cara, tem que tomar um cuidado para não gerar os picos, porque senão você trava a peça dentro da cavidade, tá? Não faz direito proteção de molde, tá? Então, quando você tem uma máquina, por exemplo, que é sensorizada, né? Que tem ali sensores que transformam esse torque em pressão, né? Aí é diferente. Aí ela tem um comportamento muito similar a uma máquina hidráulica, mas na verdade continua sendo uma elétrica. Então são rendimentos diferentes, né? O comportamento da máquina ele é diferente. Ela é muito mais agressiva ou muito mais suavizada, né? Isso depende de como é que você programa, por exemplo, você quer uma aceleração de 200 milímetros por segundo em um trecho de 20 milímetros por segundo, uma máquina elétrica tem uma capacidade de te responder isso muito rapidamente, com acelerações e desacelerações. Uma hidráulica não vai nunca atingir essa velocidade. Por quê? Essa Porque rampa. as rampas são muito maiores. Então, é como eu dirigir uma Ferrari num trecho de 100 metros e querer acelerar ela de 0 a 200. Tá? Então, esquece, sem chance, não tem controle. Então, a hidráulica, nesse caso, né, pela própria velocidade, né, das respostas das válvulas, né, da resposta da bomba hidráulica, é um complicador. Então, só para você ter uma ideia, a gente está falando numa válvula hidráulica responder a uma velocidade de 30 milissegundos. Então, 30 milissegundos, às vezes você está injetando em 3 décimos de segundo uma peça, 30 milissegundos é uma fração de 1/3 desse valor. Aí já complica tudo, porque assim, né, a gente está falando ali, como é que eu controlo isso? 3 vezes, 4 vezes, 6 vezes no ciclo. Agora, numa máquina elétrica, eu tenho a resposta em 2 microsegundos. Então, como funciona isso? É um comportamento extremamente diferente. Então, a precisão, né? A tecnologia do próprio comando da máquina já muda. Eu não posso ter um processador qualquer. Então, tudo isso é diferenciado. Então, lembrando, máquina não é mais máquina, hein? Tem que entender funcionamento, né? Para você não dar o tiro no seu pé. Na hora que você está regulando a máquina, você não entende, né, essas respostas, não entende essas velocidades, como é que a máquina transforma isso tudo. Tem que ficar de olho, bem atento aí, Marcelo. O cara vai ter que chegar no nível de calcular o torque para saber a necessidade do tronco dele? A máquina Não, vai não, fazer não. isso? Essas máquinas têm inteligências artificiais hoje, Marcelo. Praticamente regular uma máquina elétrica não tem segredo nenhum. Tem máquinas que você programa qual é o material que está nela, ela já traça o perfil de temperatura, analisa comportamento, traça todo o perfil de pressão e velocidade em função da viscosidade do polímero. Inclusive, se cavidade estiver desbalanceada, ela nivela balanceamento de cavidade. Só para você ter uma ideia de qual nível a gente está tratando inteligência artificial. Eu costumo dizer o seguinte, né? A nossa profissão reguladora ali de máquina, né, está bem comprometida com a questão de máquinas elétricas aí. É lógico que ainda faltam muitas sensorizações para se chegar num nível onde a máquina entende o molde, por exemplo, né? Ou entende uma simulação, mas nós estamos indo para um caminho meio que sem volta aí, cara. Né? Hoje as máquinas com inteligência artificial aí, né, as principais concorrentes aí, pega aí a Sumitomo, né, a Sumitomo Demag, né, a própria Fanuc, por exemplo, Milacron, e a Izumi tem uma parceria muito forte com a Sumitomo, então tem tecnologia Sumitomo dentro dela, todas elas têm inteligências artificiais assim fortíssimas comandando a máquina, então é um desafio aí para nós controlar isso, né? E entender essas tecnologias para a gente poder também compartilhar delas, né? E ser coerentes na hora de programar. Olha, que legal isso aí, viu? Então, ó, fica um toque aí para você que está assistindo a gente. Cara, você é preparador de máquina, se prepara, vai buscar conhecimento, vai buscar informação, né? Assista os nossos vídeos, acompanhe o canal do Gilberto, do Marcelo, do Cusiol. Cara, esses caras falam o que importa. Gilbertão, olha, sensacional esse toque aí, viu, bicho? Porque eu vejo muita gente mesmo pecando, desgastando a máquina além da conta, porque não entender como que aquilo está funcionando, né? Essa empresa onde eu falei, ela realmente estragou uma máquina assim, né? Por desconhecimento, né? Não foi por maldade, Exato. foi
maldade, mas desconhecimento. Um não sabia, o outro não sabia. Eu acho que vamos mais ou menos, um palmo e um caco de telha, e você está falando de milesimal, e de repente eu estou num palmo e um caco de telha, vai dar errado, né, bicho? A chance Então, exatamente. Agora, e máquina híbrida também? Eu trabalhei um pouco com máquina híbrida, ela segura a bronca em vários aspectos que a elétrica, às vezes dá uma, né, rateada. É verdade, Marcelo. Máquina híbrida, assim, eu sou apaixonado pelas máquinas híbridas, né? Tanto as com acumulador, sem acumulador, e as máquinas puramente hidráulica, né? Pelo fato da própria Sandretta ter sido a minha escola na época, né? Então, até a gente fez um vídeo no canal que tá falando eu, o Wilson e o Thales, e cada um defende uma das máquinas, né? E eu sou o defensor da hidráulica por ter nascido dentro dela. Mas eu gosto muito do equipamento hidráulico pela versatilidade e pela flexibilidade que ele tem. A adequação desse tipo de equipamento a quase todas as peças. Quer dizer, ele também não deixa, a hidráulica não deixa para trás ali, né? Não fica para trás uma máquina elétrica, muito pelo contrário, né? Existem máquinas hoje que têm precisões muito parecidas com as máquinas elétricas, né? Pega aí os fabricantes aí como Arburg, por exemplo, a própria Izumi tem uma linha de máquinas que também tem válvulas e servoválvulas aí atuando, né, no comportamento de controle da máquina, a BMB, por exemplo, que é uma baita de uma máquina, né? Então você pega aí a própria Demag, né, que, né, outro equipamento de ponta. Então, elas não deixam a desejar em nenhum aspecto, né, para uma máquina elétrica. Muito pelo contrário. Gosto muito do equipamento, acho muito bacana, porém tem necessidades e necessidades. É o que a gente está falando aqui. Um conector, por exemplo, com 128 pontos de pinos, gavetas e detalhes sensíveis, a hidráulica vai sofrer para acertar essa proteção de molde, onde numa elétrica, a hora que entrar um fio de cabelo ali, ela vai pegar. Então, tudo tem o seu nicho e o seu mercado, né? A gente fala assim, tem mercado para todo mundo. E essa é uma grande verdade. Por exemplo, itens de segurança, onde você tem que exigir um CPK muito bem feito, né? Um número muito redondo, a máquina elétrica domina nisso, porque as precisões são centesimais ou milesimais. Então, não tem o que discutir, em termos de processo, a repetibilidade ou a capabilidade daquele processo numa máquina elétrica, né? Então, assim, cada uma vai ter o seu nicho, vai ter o seu bolso, porque aí vai depender de você também, né? Ter a grana para investir ou não, se o teu projeto vale a pena ou não investir numa elétrica ou numa hidráulica de nível, aí a escolha é sua, né? Então, hoje a gente percebe, né, que o empresário, em geral, ele tem olhado muito por esse ponto, viu, Marcelo? E muitos têm tomado as decisões corretas na hora de escolher a máquina injetor ou acionamento, né? Eu costumo dizer o acionamento da máquina, né? Porque ela pode ser hidráulica, como aí tem a Baby Plast, por exemplo, que tem elementos pneumáticos, né? Então, tudo isso é adequado, né? Cada uma vai ter a sua adequação e a sua resposta, né? Em função do produto que você quer trabalhar, né? Quer processar. E aí eu vi um caso, né, cara? Assim, você acaba tendo preconceito das coisas, né? Com as novidades, principalmente eu que sou velhinho, uma barbona branca já. Cara, Tamo apresenta uma junto, ó. novidade, já falo olhando pro cara, falo olhando assim, esse cara, né, meu? Como foi você e a máquina elétrica a primeira vez? Foi Chegou uma assim, briga. ó. Foi uma briga enorme. Eu apanhei igual um cachorrinho. É E mesmo? assim, Marcelo, a gente costuma, né, falar assim, o Gilberto tem experiência, né? Mas assim, é um aprendizado sempre. A gente está vivendo o plástico. Você sabe, como todos aí os instrutores do Senai, né, os grandes profissionais do mercado, aquele cara que tem 50 anos, cara, eu duvido que esse cara não aprende uma coisa todo dia. Aprende. Aprende. Então, Com eu certeza. apanhei igual criança pequena quando pega um brinquedo novo, entendeu? Você regula errado, você comete erros e você está pensando numa coisa e não é aquilo. Cara, foi muito complicado o meu primeiro tryout com a máquina elétrica. Aí eu me adaptar aos conceitos, me adaptar toda aquela tecnologia ali, né? Saber onde estão os recursos, Marcelo. Isso é o. Cara, eu acho que Puta, isso cara. é o pulo do gato, é isso aí, cara. É você saber onde estão os recursos da máquina, né? Como utilizar, né, cara? Você vai Exato, uma onde casa. programar. Onde é que eu programo a produção de molde aqui? Como que eu programo? Que valor que eu ponho? E agora? Pô, eu não estou tratando de pressão, estou tratando de torque.
né? E transforma essa unidade. Ah, tem uma unidade de medida agora, MPa, na pressão de injeção. Ah, eu quero mudar isso para bar, mas não tem pressão hidráulica. Como é que eu vou mudar para bar? Como é que eu transformo isso? Então, eu apanhei. Tanto é que no primeiro tryout, tinha 2 caras comigo, né? 2 caras aqui em Joinville, aqui no Tech Center, que são do meu representante local aqui, Altec. E aí a gente foi regular a força de fechamento da máquina, Marcelo. Cara, e a força de fechamento é quilonewton. Não é tonelada, como a gente está acostumado. E o cara foi lá e programou 200. Tá, beleza, 200 quilonewton, 200 quilonewton é 20 toneladas. E foi injetar a peça. Cara, e o molde abria, dava rebarba. Cara, não é possível que essa máquina está abrindo. Né? E uma gafe tremenda, assim, o cliente lá e 3 caras regulando a máquina e ninguém viu. Tá? E assim, para chegar em 200 toneladas, meu amigão, eu preciso botar 2.000 quilonewton. Não é 20, não é 200, né? E aí, depois de muito ajuste, Marcelão, 1 hora ali batendo cabeça ali, vamos dar uma olhada geral na regulagem? Achamos o erro na programação, cara. Por uma questão de interpretação de unidade que ninguém estava acostumado, tá? Então, você vê, mesmo um profissional com 28 anos comete erros aí, né? Nós temos que ser humilde e assumir a bronca, essa é a verdade. Né? Isso é aprendizagem eterna, né? Às vezes você deixa passar um detalhezinho, que o operador vê, cara, o operador fala, pô, mas você não viu tal coisa? Aí você fala, cara, não, isso aí que é o lance, né? Você tem que estar de ouvidão aberto para aprender, né, cara? Exato. Você tem a sua expertise e tem que se aproveitar das informações que o cara passa, né? Isso é bem importante. Eu vou dar uma dica para o pessoal que é técnico aqui, ó. A primeira pessoa que você precisa ouvir é o operador, cara. Ele vive a máquina, ele vive a rotina. Se você não escutar esse cara, meu amigo, esse cara tem que ser o seu maior aliado para tudo. Isso, né? É isso aí. Ontem, eu conversando com esse meu amigo aí, ele falou, né? Falou, Marcelo, você vai às vezes ajudar um cara numa máquina e quem te atende é o dono, o gerente e tal, mas ele te deixa com o operador. E se você não tiver um relacionamento com o operador, cara, você não tem nada. Nada. O cara não vai te dar o toque na página da pressão lá, tem que mudar a unidade. Ele não vai falar, vai ficar lá empurrado. Agora, ao contrário, se você conquistar ele, puta merda, e tem tudo, aí né? você criou um aliado, exatamente. Te ajuda, é o primeiro cara que eu vou na empresa, Marcelo, não quero ouvir ninguém, eu quero ouvir o operador. Olha, cara, assim, te contar algumas histórias da minha vida que o operador me salvou, né? Mas uma das mais legais foi que a temperatura não atingia e o material estava ruim e tal. E aí a galera saiu para lá para medir as coisas, as partes elétricas, né? E eu fiquei lá perto do operador e falei, mas essa máquina aí, novinha, né? Mudada recente? Ah, veio de tal lugar, tal. Não é mesmo? E deu tudo certo na mudança? Ah, a empilhadeira passou em cima do chicote, cortou tudo. Eu falei, emendou tudo, deu certo. Um fio ficou menor, esse aqui não é de colocou aqui por baixo da resistência para medir, porque não dá lá dentro. Nossa, aí descobriu. E os caras lá querendo trazer o cara da Braskem, chamando o cara do molde, o cara da máquina. O operador sabia disso. Ele falou, não, é isso, né? É um grande toque aí que você deu e eu espero que nossos queridos aqui aproveitem essa oportunidade, cara. Às vezes eu fico vendo assim, os meus meninos, né? Eu chamo de meus meninos. Vendo a oportunidade passar e não se agarram a ela. A oportunidade de aprender uma coisa nova, uma coisa legal, né? Usar a experiência do outro para você poder pular aquele buraco, apertar a pedra certa. O cara deixa a oportunidade passar, não perde a oportunidade. Gente, não perde a oportunidade, aproveita e aprende mesmo para valer. É isso aí. Então, tem alguma história assim que você quer contar, assim, de um cabeludo? Ou você quer colocar aquela nossa apresentação lá? Eu acho que ela é certa. Vamos compartilhar ela aqui. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Eu acho que é legal. Tinha uma parte falando das vantagens, né? Bom, acho que para ilustrar bem aí esses detalhamentos, né? Normalmente as máquinas elétricas elas têm uma vantagem construtiva muito grande. Então, normalmente elas são maiores em espaçamento entre colunas, tá? Do que uma máquina tradicional. São superiores em altura de molde, porque a gente consegue colocar moldes até um pouco maiores nesses equipamentos. Tá? Em velocidades, Marcelo, ela cresceu muito, cara. É um negócio absurdo. Eu vou mostrar depois um slide sintetizado que eu fiz dos ganhos de velocidade, tá? Não só em injeção, mas em todos os movimentos,
tá? Então, é uma mudança, quebra de paradigma mesmo, tá? Quebra cultural de uma máquina injetora, tá? Elas têm as maiores pressões de injeção, né? Porque como trabalham com artigos mais técnicos, né? Materiais mais técnicos, né? Pega aí um PIC, né? Um policarbonato, né? Um asa PC, por exemplo, né? Exigem pressões maiores aí e às vezes injeções de paredes mais finas. Então, a pressão específica de injeção normalmente é maior e tudo isso ocupando um espaço menor do que uma máquina convencional, né? Então, essa é a grande vantagem aí que eu vejo, né? De você ter uma máquina elétrica. Ter uma máquina extremamente grande em características, mas num espaço reduzido, né? Então, esse é um negócio né? bem bacana, né? Aí eu tenho um comparativo entre uma hidráulica e uma elétrica, só para você ter uma ideia, né? A FF é a máquina da Izumi, né? A elétrica 120, e a A5 é o modelo carro-chefe da Izumi hoje no mercado. Mas dá uma olhada na passagem entre colunas da máquina, né? Ela tem 70 milímetros a mais na passagem entre colunas, ela é maior na altura de molde. Olha a velocidade de injeção, Marcelão. Aqui, ó, 94 milímetros por segundo contra 200 milímetros por segundo numa máquina elétrica. E a pressão de injeção também maior, ó, 1.700, né, com o diâmetro 43, e o mesmo diâmetro 43 numa máquina elétrica chega a 2.000. Quer dizer, isso me dá uma amplitude de regulagem de máquina, né, muito maior do que o mercado hoje oferece com uma máquina hidráulica. Então, por exemplo, só o fato de eu ter quase 100 milímetros a mais na velocidade de injeção, eu poderia aí reduzir a minha parede do meu produto aí 0,3, 0,5 milímetros aí brincando. Então, eu ganho peso, né? E tenho pressões específicas aí até maiores, né? Então, olha só que vantagem bacana, né? E fora isso, né, a questão de estabilidade, né, a precisão da máquina que a gente tratou aqui, né, milesimal, né, e a estabilidade em termos de repetibilidade ou capabilidade, né, a alta eficiência e a flexibilidade da máquina também ela traz um grande benefício, porque normalmente eu posso ter uma unidade de injeção para 12 parafusos de injetores diferentes, né? Então eu posso ter 3 unidades injetoras com 4 diâmetros diferentes, aliados aí a uma máquina que pode estar muito mais adequada e muito mais flexibilizada para o teu processo, né? Fora a questão ecológica, que normalmente aí o ganho aí é 60%, tá? No consumo de energia elétrica, e o fato das inteligências artificiais aí comporem o equipamento, né, em uma forma que eu chamo de estado da arte, né, que é a integração geral entre, né, o que você quer no processo produtivo e o que a máquina te oferece como recurso, né? Então, esse estado da arte hoje, ele já foi atingido nas máquinas hidráulicas, mas não ao patamar que hoje está uma máquina elétrica, né? Então, tem um grande diferencial aí, ó. Então, só para dar um panorama, né? A diferença principal aí, ó. Na velocidade de dosagem, a gente encontra aí 2 vezes mais rápidas. Então, hoje uma máquina convencional que chegaria aí a 180 RPM, 200 RPM, numa máquina de mesmo porte eu dobro essa capacidade. Então, já me dá a flexibilidade de eu ter aí, né, um tempo de dosagem muito reduzido. Na velocidade de injeção, eu posso chegar 2 a 3 vezes maior do que a velocidade normal de mercado, tá? Então, em se tratando aí de uma máquina que hoje gira em torno aí de 110 milímetros por segundo, tem máquinas que podem chegar a 300 aí brincando, tá? Velocidade de movimentos, Marcelo, 30% mais rápido do que uma máquina hidráulica convencional. Lógico que a gente está tratando de máquina sem acumulador, tá? Aí quando entra no acumulador de pressão, aí realmente aí o universo muda, aí as hidráulicas ultrapassam, né? A elétrica de assim, né? Aí é falar do Velozes e Furiosos, né? É o carro tunado, né? Vamos dizer assim, né? Eu costumo chamar, né, a injetora, né, híbrida, né, para injeção de ciclo rápido é o tuning aí das máquinas, né? E a grande sacada da elétrica, que eu acho que a hidráulica ainda, né, ainda deixa alguns pontos a desejar, exceto as híbridas aí, é a simultaneidade de movimentos, porque na elétrica eu posso jogar tudo simultâneo, né? Então, tudo que é permitido, né? Lógico, né? Não vou abrir o modo injetando, né? Mas eu consigo abrir o molde com a máquina dosando, extraindo, né, extraindo machos e fazendo todo aquele, né, todos aqueles movimentos simultaneamente. Então, isso acho que é bem
bem vantajoso nesse sentido, né? E para a gente finalizar aí, né, a apresentaçãozinha, eu queria mostrar um case aqui. Esse é um case da Izumi, tá? É um tryout que eu fiz aqui recentemente, tá? É uma tampa de um balde de 3,6 litros de um cliente nosso aqui, onde a gente conseguiu ganhar em simultaneidade de movimentos, né, a precisão volumétrica de injeção, que o cara tinha um problemaço aí para vedar essa tampa, Marcelo, porque ela não ficava reta, mas nem que ele quisesse, tá? E a garantia de contração e estanqueidade e hermeticidade da peça. Então, assim, essa precisão volumétrica na injeção me garantiu toda a estanqueidade e hermeticidade da tampa. E com aumento de produtividade. Então, aqui tem uns dados aqui a gente apresentar. O material é polipropileno, a espessura da peça é 0,6, tá? Eram 2 cavidades, então esse molde, ó, câmara quente, vocês veem aí na foto aí do moldezinho, né? É uma tampa, aí o tamanho dela é 1,88, né, de diâmetro por 17 por 0,6 de espessura. Olha só as vantagens aí, ó. O peso ganhou pouca coisa no peso, tá? É lógico, né? Tinha um desbalanceamento, se você olhar na imagem da foto aí, ó, uma pesava 31, a outra pesava 28. Mandamos para a ferramentaria, tá, Marcelo? Porque aqui o cara conseguiu nivelar no gate lá, mandamos o molde para a ferramentaria, ele conseguiu nivelar mais aí esse balanceamento, conseguiu reduzir um pouquinho do peso, tá? Mas olha o ciclo, cara, de 9 segundos para 5,9, tá? Então, aí foi a grande sacada, né? Aí matou a pau, porque com a simultaneidade, eu já consegui tirar um monte de ciclo aí. E o consumo, que foi de 8,5 para 3,18 kW. É o que eu falei que consome menos que um chuveiro, tá? Então, foi um ganho aí de 62% no consumo energético, né? Então, olha aí o diferencial, né, das máquinas elétricas, né? E ele injetava numa injetora convencional. E ele estava feliz com o ciclo de 9 segundos e o consumo de 8,5 kW. Mas quando ele viu isso aqui, aí ele viu o cifrão na frente, né, Marcelão? Viu, né? Sorrisão de orelha a orelha e o bolso cheio de dinheiro, né? É isso aí. Você Então falou um monte de coisas legais aí, mas um montão de coisas. Eu acho que o cara ficou encantado, deve ter ficado encantado. Não, esse ele gravou, inclusive nós fizemos uma livezinha ali, né? Na hora ele gravou ali o vídeo, tudo, falando, né, de como ele estava contente em ver a máquina e o molde dele trabalhando nesse ciclo, né? Ficou muito feliz com os resultados que ele obteve, tudo. Mas, como eu te falei, né, são casos e casos. É lógico que vai ter casos que a gente não vai conseguir o mesmo ganho, né? Ninguém faz mágica, né, Marcelo? Tudo isso tem um investimento em molde, né? Não dá para ter simultaneidade se o molde não tem uma boa refrigeração. Olha quanta mangueira de água tinha ali, olha quanto ar que tinha ali para extrair as peças, né? Você vê aí conexões ali, mais conexões de água ali. Então, assim, olha o tamanho desse inserto de cobre e berílio que tem nesse molde para poder refrigerar essa tampa, né? Então, tudo isso é um montante aí de investimento, né? Que não adianta só colocar na máquina, né? O material tem a sua parcela aí de participação, o molde tem outra, a máquina tem outra, e todo o conjunto, a geladeira, né, que está ali refrigerando, né? Então, a gente fala muito dos 6 M's de processo, né, Marcelo? Que é o molde, né, a máquina, a matéria-prima, a mão de obra, o meio ambiente fabril e o método, né, que você está usando. Então, tudo isso é um conjunto que vai gerar o resultado. Não é só a condição da máquina estar lá. Não, Gilberto, isso aí é só a máquina. Não, não, não. Todo mundo teve a sua parcela ali de ganho e influenciou positivamente para chegar nesse resultado, né? Então, o técnico, ele não tem que ter só conhecimento na máquina ali, né, Marcelo? No material que ele está injetando. Ele tem que conhecer um pouco de tudo, né? Ali eu tive um problemaço, Marcelo, de compressor, cara. Por quê? O compressor que eu tinha na fábrica, ele não estava instalado ainda. E aí eu tive que pegar o ar emprestado da fábrica do lado lá, cara. E vinha mais água. Pô, Joinville, você sabe como é Joinville? É 90% de umidade relativa no ar. Então vinha mais água do que ar comprimido, cara. Então imagina a hora que eu extraí essa peça aqui, dava aquele jato d'água, né? Não saía ar, né? Então tudo isso aqui... Eu pensei nisso, cara. Eu juro por Deus que eu pensei nisso. Falei, mano, imagina esse aí espirrando água para todo lado, porque eu passei essa raiva, né?
as tampinhas para cair, precisava do jato de ar. Cara, eu fico olhando aqui, eu pensei que eu estava sendo incompleto. Sabe incompleto? Vai daqui, vai dali e tal. Abre o molde, olha, água. Mas de onde é essa água? Água. Onde tá aqui? Era do ar, cara. Então, tudo isso pesa. Então, aqui eu tive que reinstalar o meu compressor, tive que instalar ali, né, um filtro de ar. Esse tryout demorou aí, porque assim, o pessoal pensa, leva molde lá e faz o tryout. Não, não. Para você tirar um tryout em estado da arte, tudo tem que funcionar, né? Eu tenho uma lista ali, inclusive eu tenho depois um vídeo, né, a gente pode até compartilhar nos canais, que fala sobre como se preparar um tryout. Né? Como está preparado para um Legal tryout. pra Então, caramba. pô, eu vivi minha vida fazendo tryout para fabricante de Legal máquina, pra né? caramba. Então, Eu né? acho muito válido fazer isso, viu? Muito Opa, válido. vamos sim. Com o maior prazer eu falo aqui para vocês aí sobre como se preparar para um tryout, né? Como receber as coisas, como condicionar, né? Porque um molde desse o pessoal fala, põe na máquina lá, em 2 horas você está tirando peça. Foram 2 dias brigando aí, tá? 2 dias brigando aí, ó. Porque usina bico, aí depois não bate, aí vai lá reusina, né? Aí você tem câmara quente, pô, ligação de câmara quente. Aí, nos cabos não bate da câmara com o equipamento controlador. Troca todos os cabeamentos, troca cabo, liga, tal, tá funcionando, tá. Geladeira, lá na fábrica o cara usa mangueira de 12, aqui eu só tenho 10. Pronto. Pô, Já complicou todo o assunto. Então, aí mas foi eu aí adoro. 2 dias aí para preparar, mas olha só o resultado, né? Isso é o que é o mais importante. Foram 2 dias brigando ali com o molde, brigando com a máquina, brigando com os sistemas ali em volta, né? O meio ambiente fabril, compressor, geladeira, né? As mangueiras, conexões, mas deu o resultado. E Às agora, se o vezes cara teve for que colocar na convencer o máquina, cara de que ele precisa gastar aquele dinheiro, né? Como você vai ter que gastar dinheiro? Não, mas bom, já gastei um monte, vai ter que gastar um pouco mais, precisa trazer a mangueira até aqui, o ar tem que estar bom. é Pô, verdade. agora tem uma questão aí, ó, puxando tudo isso que você falou, essas tecnologias maravilhosas. Você acha que nós temos profissionais para lidar com essa situação? Você acha que os Então, meninos, Marcelo, operadores, preparadores já estão preparados ou ainda não? Ainda vão é, estar é, caminhando? eu penso assim, né, cara? As escolas, elas preparam o aluno com bastante conhecimento sobre o processo. Mas a grande realidade do povo brasileiro é que ele não está preparado para trabalhar. Ele tem conhecimento, às vezes, do processo, ele encara, né? Ele tem ali aquele conhecimento. Eu conheço de material, eu conheço de molde, eu conheço um pouco de máquina, mas qual é o procedimento de trabalho? Né? Como você chega na máquina e traça um método de trabalho? Né? Isso eu acho que hoje a gente peca demais. Né? Eu, com os meus 28 anos aqui, eu apanhei bastante, Marcelo, eu apanhei bastante. Mas, assim, eu aprendi muito com os grandes profissionais do mercado. Eu tive a sorte de trabalhar com os melhores técnicos do mercado nacional de máquinas injetoras. Né? Foram os Certeza. meus professores aí, o César Borges Fagundes, que hoje é gerente, diretor comercial da BMB, o Alexandre Anusauskas, que dá aula aí em várias universidades, faculdades, um cara fantástico, eu só tenho a agradecer, né, a esses 2 mestres aí. Fora aí o Tomás Blas e Ney da Valita, que foram os meus primeiros professores ali que me botaram embaixo do braço. Cara, eu tive a sorte de conviver com gente de fora do país, né? Mário Bertora, Gino Ferreiro, caras que tinham uma experiência fantástica aí em construção de máquina. Então, assim, a gente está preparado com conhecimento, às vezes, para encarar um processo, mas não tem método. Não desenvolve um método, né? Então, a minha preocupação toda a minha vida foi, todo esse conhecimento meu, como é que eu aplico? E eu acho que essa é a pergunta principal. Às vezes você não sabe definir uma prioridade. Onde você vai mexer na máquina primeiro, né? Organizar Para o descobrir plano o de problema. trabalho, né? Qual vai ser a estratégia que eu vou usar? Como que eu vou encarar esse problema? Exato. Por exemplo, eu assim, tem até uma pergunta que está no roteiro aqui, né, que você fez, tá fazendo para mim. O que você acha do cara seguir o troubleshooting? Cara, eu Isso. acho isso assim, eu abomino o troubleshooting. Por quê? Porque eu sou um cara que eu tenho um método de regular a máquina. Então, por exemplo, Marcelo, eu chego num cliente para regular uma máquina injetora, a primeira coisa que eu faço é não mexer na máquina.
Olhar E a o cara máquina. fica, e o cara fica brabo comigo, fala, mas eu te paguei para você vir aqui mexer e você está parado olhando. Pois é, meu amigo, eu preciso entender isso aqui. Eu preciso analisar o comportamento, eu preciso parar e olhar em tudo em volta. Eu preciso ter uma visão geral de tudo Enxergar as para poder. oportunidades. Exato, onde estão as melhorias? Aí eu converso com o operador, eu vejo como estão os movimentos, eu já tenho uma técnica ali desenvolvida. E hoje, vou te falar, né, na consultoria, por exemplo, a gente tem pego trabalhos que, muita gente desistiu, técnicos que eu conheço, que são extremamente capacitados, não tiveram condições de achar o problema. Por quê? Porque o cliente ficou pressionando em cima, né? Queria um Ficar resultado com lá, rápido, né? fica futucando junto com o cara, tá no painel em cima da máquina. E a primeira coisa que eu falo é, amigão, vai dar uma volta, vai tomar um café. Você tem coisa para fazer? Tem. Vai lá, resolve os seus problemas lá, deixa eu aqui, né? Eu vou terminar o trabalho, pode ficar tranquilo. Se eu não te resolver o problema, eu vou te direcionar para isso. E eu acho que o método hoje, Marcelo, ele é pouco explorado no nosso mercado de trabalho. A gente tem muito conhecimento, a gente tem muita informação, mas não sabe aplicar isso. E aí fica perdido, cara, porque você vê bons profissionais cometendo gafes enormes aí no campo, e assim, fica chato. Eu fui atender um cliente que um amigo meu atendeu, o cara falou tão mal dele, eu falei, cara, ele não é ruim. Putz, Ele não é ruim. Me desculpa, ele não é ruim. Só que assim, faltou método, né? Por quê? Porque deixou passar um detalhezinho desse tamanho. E aí o cara se queima por tão pouco, e a gente fala, putz, é aquele lance que a gente estava falando no começo, né? O pessoal não acompanhou, né? Porque nos bastidores a gente falou, que é a questão de você analisar, né, os detalhes, ter a paciência, ter a calma, né? Eu vejo você falando aí todo sereno, todo calmo, eu acredito que você é assim no seu ambiente de trabalho, né? Você carrega isso consigo. E eu acredito que muito disso, né, muitos dos sucessos que eu tive na Pensei Nisso, por exemplo, né, dentro da Sandreto, de resolver problemas aí. Por exemplo, cheguei num cara em Recife, a máquina não injetava há 3 anos, cara. 3 anos não injetava um balde de 18 litros. E ninguém descobriu o problema. Cara, já tinha ido 7 técnicos da Sandreto lá, ninguém descobriu o problema. Meu amigo, cheguei lá, avião, né? Você pegar todo o meu deslocamento até Recife, 4 horas de voo, aeroporto aqui em São Paulo e tal, somou, deu 6 horas. Cheguei lá em Recife, o cara me botou na frente da máquina, falou, Gilberto, essa aqui é a máquina, não injeta o balde de 18 litros. Eu falei para ele, põe para funcionar que eu quero ver o que está acontecendo. Injetou 2 vezes, a máquina partia injeção com o acumulador, ela fazia assim e parava, e ia bem devagarinho. Injetou a segunda vez, a mesma coisa, partia rápido, andava 15 milímetros e parava. Peguei meu telefone, liguei para o técnico e falei, meu amigo, escuta, eu estou com esse problema aqui. A máquina começa a injetar rápido, daqui a pouco ela para. Ele falou, desliga a máquina, desliga o motor, vai lá atrás no bloco, tem lá um ponto lá que chama Y14. Vai lá, pega uma chave Allen de 10, solta o bujão, enfia o dedo dentro do bloco, você vai ter uma mola lá, essa mola está quebrada. Enfiei o dedo lá no bloco, Marcelo, tirei a mola quebrada. Aí o mecânico estava do meu lado, chegou para mim e falou, você quer que eu faça uma mola igual? Eu falei, quero. Pega qualquer arame aí, pode fazer. Fez uma molinha, botou lá, fechamos o bloco, pumba, bota a máquina para injetar aí. Acabou o problema. Marcelo, 10 minutos dentro da fábrica, resolvi um problema que 3 anos a máquina não injetava. Não é que o cara não era bom, o cara era bom, mas ele não se ateve aos detalhes, né? Aos pequenos detalhezinhos. Ele não analisou o comportamento. Né? Exato, ele não analisou o comportamento da máquina, como ela deveria reagir, e assim aquele problema passou. Então, é isso, cara. Eu acho que o método hoje ele é pouco explorado, e o pessoal fala, não, eu crio o meu método, eu já tenho desenvolvido, né? E eu estudei PDCA, eu estudei análise de árvore de fatores. Cara, eu estudei uma série de... Hoje tem uns negócio bem maluco aí chamado Scrum. Cara, tem muitos métodos diferentes para você chegar e definir o problema. E aí, em cima disso, a gente desenvolve o método, né? Cria um método, né? E hoje, por exemplo, o artifício hoje é o MCI, que é a moldagem científica por injeção.
E acho que esse hoje é o caminho para a gente chegar num contexto e dizer, olha, realmente eu tenho uma forma de unificar a regulagem de máquina, tá? Onde eu consigo definir uma regulagem realmente pelo molde, eu não preciso de uma ficha técnica para cada máquina, entende? Eu traço uma ficha técnica única com características do molde, onde eu consigo transportar isso para outros equipamentos, eu descubro limitações, então é um método, né? Esse método é o segredo do teu sucesso, é o que eu acho hoje. Tem muitos bons profissionais, muitas literaturas, mas eu acredito ainda que a gente tem um caminho muito longo ainda, né, em termos de metodologia para se trabalhar, Marcelo. Esse é o que eu... meus 28 anos é a minha opinião, né? Eu acredito que isso é um ponto que a gente precisa trabalhar bastante. Cara, eu partilho totalmente da sua opinião e tenho certeza que é isso mesmo, né? A gente percebe, e não só assim na solução de problemas da transformação do plástico, acho que em todas as áreas, né? O profissional um pouco mais pressionado, ele já não responde mais a contento, ele já abre o leque de armas e começa a dar tiro, e, cara, não era. É o método. É o método. Porque É os o caras estavam método, cara. considerando o todo, né? Não estava considerando o todo. A Não? pressão de trazer a solução para o cara, ó, esse. O cara ainda me diz o seguinte: o protocolo é esse, eu tenho que seguir esse protocolo. Ah, será mesmo? Ele não parou para ouvir a máquina, né? Ele não parou para escutar a máquina, né? Os velhos falam: você tem que escutar a máquina, Marcelo. Você tem que Exato. entender o que ela está te dizendo, vai ficar bem mais fácil. É isso aí, né? Fala, porque vai tomar um café, ela deixou aqui me virar. Então é isso mesmo, viu? Tenho certeza que os profissionais do mercado ainda têm né, nós temos ainda um trabalho grande a fazer, né, assim, um grande caminho a percorrer em busca da aprendizagem, em busca da melhoria como profissional, né? Eu tento, cara, arduamente a convencer as pessoas a continuarem a estudar, estudarem muito, né? Cara, tem uma diversidade de cursos impressionante na internet, né? A gente pode começar pelo YouTube, que a gente acha os profissionais do YouTube, e de lá vai para os seus canais, para os seus sites, e aí se aperfeiçoa. A gente não pode perder essa oportunidade, não pode deixar Não, passar. não dá. Para nós também, Marcelo, a gente está 28 anos no mercado, mas está sempre aprendendo, é o que eu te falo. A vida nossa é um aprendizado constante. Queira ou não, a gente precisa estudar. Seja para... hoje, por exemplo, eu compartilhando no meu grupo ali da mentoria, né? E eu tenho um grupo fechado de aconselhamento. Aí a Carol Tirola, da Compostos, né, veio fazer uma pergunta para mim e tal. Ó, Gilberto, olha, eu estou com certos problemas em um material TPU para injeção e tal. E aí você vai entender, aí ela me mandou o relatório dela, me mandou ali a foto do molde, dos canais da peça. Aí você vai vendo ali, cara, olha, aqui faltou um poço frio, ó, então daria para colocar ali um poço frio. Então é aprendizado, né? Ó, esse canal aqui, nesse formato, eu nunca tinha visto, então tem alguma coisa diferente ali. E aí, ó, tá recomendado pela Istman. Abri o site lá da Istman, baixei lá o guia de moldagem do TPU deles. Cara, eles recomendam um monte de coisa diferente, um monte de coisa nova, muito bacana. E assim, a gente acaba aprendendo todo dia, né? Um pouquinho, um material diferente, uma máquina diferente. Ontem eu estava com o chinês aí. Tive um curso de 8 horas aí de uma máquina que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Que era uma 2 placas. Como é que eu regulo essa máquina, né? É um monstro, máquinas de 8.500 toneladas, 6.000 toneladas, 2.400. Então, você imagina, monstro que não é, porque ele comanda desse tamanhozinho, uma máquina de 265 metros quadrados de área. Cara, incrível. E para regular isso aí? E a coragem de regular uma máquina dessa? Imagina se prende uma cavidade lá dentro. O que você faz? Isso dá ruim, né? Isso dá ruim, como eu vou fazer? E aí é que Mas é tá, por né? Se o aí. cara tem um método de trabalho, ele vai, se ele desenvolver um método com conhecimento, com parcimônia, acho que é a palavra, cara, ele vai com Exato. segurança, ele vai com segurança, Sim, ele vai fazer o trampo e vai nadar de braçada tranquilamente, né? exato. Agora, se você se desesperar ali na frente daquela máquina, aquela monstruosidade ali, imagina 4 motores hidráulicos injetando 320 quilos de material. Cara, é incrível o negócio. Então, Impressionante, né? né? É Impressionante. isso, é a segurança que você vai ter na hora que chegar na frente de uma máquina dessa, né?
E qualquer outro processo, né, Marcelo? Por exemplo, injeção de silicone, né? Injeção aí de bicomponentes, multicolor, por exemplo, né? Injeção de peças aí, né, com fibra de vidro, fibra de carbono, enfim, cara, isso aí começa a ter, né, possibilidades, N possibilidades aí. Então, é isso. Eu acho que, né, procura realmente, né? A dica acho que fica aqui nesse nosso vídeo, né, Marcelo? Acho que é estudar sempre, cara. Sempre estar buscando novos conhecimentos. Informação é importante, mas o conhecimento em si é aplicável, é o que eu costumo dizer, né? Você pode ter informação de monte, se você não aplicar, é informação, né? Não vira conhecimento. Então, é isso, né? Transformar esse monte de informação que a gente coleta todo dia em coisas aplicáveis, né? Então, se precisarem de uma ajuda aí, é o que eu falo, né? Tem os canais aí, tanto do Marcelo Orozco, o canal aí nosso aí, que mudou de nome agora, The Plastic Channel, né? Ricardo Cusiol, que eu sou fãzaço do Ricardo, né? Alan Rodrigues aí, que é parte de projeto, que eu também nem sonhava, cara, que o cara tava ali, né? Então, você vê, hoje você tem N tratativas e cada um está no seu um segmento diferente, né? Que nem o Ricardo Cusiol está falando de matéria-prima, né? Fala de processo também, tal. Estamos nós aqui, né? Falando de treinamentos, capacitações, métodos diferentes, técnicas diferentes, transformação em geral. Eu vejo aí tuas dicas, acho muito bacana as dicas do Instagram ali, né? Que você coloca ali os quadrinhos e tal. Meu, aquilo é muito, muito bacana. Eu acho que agrega muito no valor aí técnico, né? Enriquece muito nossos técnicos aí. Ô, Gilbertão, cara, vou deixar um espaço para você fazer aquela propaganda agora sua, do seu canal, Opa! da sua mentoria. Velho, eu sou seu fã desde a época que você foi lá no Senai ver um manipulador da Dalmacro que estava dando dor de cabeça para nós. Foi Opa! fantástico. Faz tempo, hein, Marcelo? Bastante tempo. Eu tinha acho que cabelo nessa época. nós tínhamos cabelo. Tinha franja, rapaz. Você Hoje já a foi. franja aqui, ó. A franja atrapalha aqui agora. Ó, Marcelo, é assim, eu tenho feito um trabalho aí junto com o Wilson e com o Thales dentro do canal aí The Plastic Channel. Nós começamos aí com a Pensei Nisso, né? Demos aí a importância no trabalho, de realmente o nosso comprometimento ali é passar conhecimento para essa galera toda, né? Então, para vocês aí que querem aprender um pouquinho mais aí da questão aí de transformação de plásticos por injeção, né? A gente tem um conteúdo específico e especializado nesse segmento para que você possa aprender muita coisa aí. Tem mais de 100 vídeos no canal, né? De como as dicas do dia, né? São vídeos curtos. O programa de disseminação de conhecimento, que a gente também entrevista aí a galera, né? Que é específica de áreas. Então, aí você vai encontrar lá impressão 3D, injeção com sensor de pressão na cavidade. Tem aí o supra-sumo, aí o pessoal, né, que trabalha com robô, que trabalha com sistema de refrigeração. A gente fez questão de trazer conteúdos especiais, né, nesse sentido para falar com vocês aí. Então, vocês vão ver um conteúdo misto ainda entre Pensei Nisso e The Plastic Channel, mas que também estão aí para ajudar você no dia a dia, né? E estamos aí com o Tech Center da Izumi, né? Hoje ainda não está inaugurado, mas a gente já está em atividade, Está né? funcionando? Exatamente. Para você que está em Joinville aí, ou que tiver de passagem aqui por Joinville, as portas estão abertas. Nós estamos aí no Parque Perini, né, que é o maior parque da América Latina, o chamado Vale do Silício aqui de Santa Catarina, onde estão as empresas de ponta. O parque é de tecnologia de ponta a ponta, Marcelo. Quando você estiver por aqui, faço questão de que você conheça. Temos ali o Agora Tech Park, que é onde tem ali o Abimac, o Abinfer, tá toda a galera ali reunida, a tecnologia tá ali, cara, né? Tem a Universidade Federal de Santa Catarina dentro do condomínio e fora, cara, só as empresas de ponta ali estão lá dentro, como Sulbras, Acrona, pessoal que, por exemplo, a Sulbras tem lá dentro, né? O centro de inovação da Sulbras funciona lá dentro do Parque Perini, e as máquinas todas funcionando em sistema IoT, indústria 4.0, dispositivos integrados, um negócio bem bacana. Então, se você estiver aqui por Joinville, ou for passar por aqui, né, tá construindo um moldezinho, vem fazer um tryout, passa lá no Tech Center, vai tomar um café lá comigo, eu vou mostrar os equipamentos para você, tudo que a gente tem ali de melhor, né? Vou recebê-los ali de braços abertos ali. E fiquem à vontade em me visitar aqui em Santa Catarina, aqui em Joinville. E o convite se estende a você, Marcelão, na hora que tiver oportunidade, não perca. Vem sim. Vou aceitar.
Eu vou aceitar esse convite, sim, eu vou te visitar, sim. Cara, eu sou fã de Santa Catarina, eu sou fã de Joinville desde muito tempo atrás, quando eles ainda tinham o Sociesc, na Tupi, né, cara? E eu percebi que o movimento das indústrias não parou, né? Eles foram atrás do conhecimento mesmo, da tecnologia, do desenvolvimento, e os caras estão, graças a Deus, aí, evoluindo, e é isso que a gente espera. Posso dar mais uma diquinha? Acho que sim, né? Você que está Todas. desempregado, precisando de emprego, aí em São Paulo está camelando para achar emprego, vem para cá que tem 15 mil vagas abertas na cidade. Meu Deus do céu, fantástico, né, cara? É isso, né? Ó, galera, se você está assistindo esse vídeo, já deixa seu like aí, já compartilha com todo mundo, porque oportunidade não pode ser perdida, tem que ser aproveitada. Conhecimento gratuito, oportunidade de desenvolvimento profissional e de vida social. Gilberto, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu conhecimento, pela Não, sua que é isso, Marcelo. disposição, disponibilidade espetacular. Adorei bater um papo com você. Pena que a gente vai acabar esse negócio aqui daqui a pouco, né, bicho? Aí Que é. pena. Marcelo, eu agradeço demais aí a participação. Peço até desculpas de não ter vindo antes, né? Como a gente conversou no começo, mas a vida da gente dá surpresas aí na gente. A gente acaba tomando uns tropeços, mas assim, a gente não pode desistir, né? Se mantém firme, produzindo ali o nosso conteúdo, né? Sempre querendo aprimorar, sempre querendo melhorar, estudar. E é isso. Agradeço muito a oportunidade. É muita honra falar contigo, realmente te ver novamente aí, a gente poder se ver Legal mesmo pra que caramba. virtualmente, né? Mas muito bacana, agradeço demais aí a Adriane, né, a Simone aí que organizaram todo aí o evento aí para que a gente se reunisse. Obrigado de coração a todos vocês aí. Foi. Eu tenho que agradecer, bem, sensacional, viu? Olha, eu preciso falar uma coisa sobre essas duas meninas, elas são fantásticas. O apoio que elas me dão, assim, vou te dizer que 80% do trampo são essas duas meninas aí, viu? Opa, É, é não, bom ter apoio. É nossa, muito é bom bom, ter cara. apoio. E é uma outra dica que fica aí para você que está assistindo a gente, né? Aproveita seu network, né? Não perde a Exato. oportunidade, não, né? Não, não perde. Cara, olha assim, vou pedir já para todo mundo, se inscreva nos nossos canais, acessa lá o The Plastic Channel, já se inscreve no canal, já vê qual que é o lance, já aproveita para aprender, acessa o canal do Marcelo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Olha, eu tenho um objetivo, Gilberto, que é o seguinte, alcançar aquelas pessoas que não vão fazer o curso técnico, sabe? Esses aqui não vão ter oportunidade, porque está lá em, sei lá, velho, depois de Londrina, lá não tem curso técnico, não tem como ele buscar. E meu objetivo de estar na rede é esse, alcançar esses caras, né? E como que a gente vai alcançar? Se todo mundo compartilhar. Exatamente. Compartilhar com amigo, que uma hora acha esse cara, e o cara vai se aproveitar das informações, assim como eu me aproveito das informações que você põe, né? Eu Com acho que esse é o certeza. nosso lance. Beleza É isso aí, total? Marcelo. Robertão, fica com Deus, um grande abraço do Orosco. Deixa eu ver isso aí.